Alguns serial killers têm preferência em suas vítimas serem garotas de programa, por acharem que vão passar mais percebido, porque a justiça não vai procurar com tanto afinco como outras vítimas. E outros serial killers simplesmente têm um ódio por mulheres incontroláveis e direcionam esse ódio para as mais vulneráveis, que no caso são as garotas de programa. E é o nosso True Crime de hoje. Vamos contar a história de Rory Henry Conde, conhecido como matador de prostitutas. Vamos para a história. Rory Henry Conde, ele nasceu em 14 de junho de 65. Infelizmente, ele perdeu a mãe muito cedo, após ela se submeter a um aborto. E acabou contraindo tetão. O pai, desesperado, entregou o Rory aos seus tios maternos, o Carlos e Alfredo, né, concedendo assim a guarda dele. Nas férias, ele ficava com o pai, que o buscava e levava para os Estados Unidos. Rory, que, segundo seus colegas, era uma criança estranha, ele sofria abuso sexual dos seus tios. Sua infância, aparentemente ótima, escondia segredos extremos de humilhação, violência sexual constante. O pai, Gustavo, né, o pai do Rory, ele casou novamente e buscou o filho para morar com eles. Ele, acreditando, né, se livrar dos abusos que sofreu pelos tios maternos, acabou se decepcionando muito, pois a mulher com que o pai casava era uma típica madrasta má de contos infantis e filmes. Ela abusava tanto fisicamente como psicologicamente dele. Rory, com 19 anos, ele ainda chegou a casar, né, com uma menina de 13 anos, com quem tiveram 2 filhos, mas após 6 anos de casamento, ela conheceu o lado violento dele e se separou. O Rory Conde, ele também ficou conhecido como o serial killer da trilha Tamiami. Como eu falei, ele foi casado. Durante o casamento, ele teve relações sexuais com garotas de programa, e um dos motivos da separação foi que a mulher o flagrou se masturbando olhando a vizinha. Com isso, né, Conde começou a culpar as prostitutas pelo fim do seu casamento, coisa que não tinha lógica nenhuma. Se não, como disse ele, se não fosse por elas, Carla, né, a ex-mulher, não teria ido embora. Quando ele foi sentenciado por 6, né, por 6 assassinatos. Não dá para detalhar todos, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Eu vou citar o nome. O primeiro foi o Lázaro Comesa, que tinha 27 anos, morto por estrangulamento. Ele era garoto de programa, ele era um travesti. Elisa Martinez, de 44 anos, garota de programa, também estrangulamento. Charity Fine, de 23 anos, prostituta, morte também por estrangulamento. Wanda Koch, 38 anos, prostituta, morte por estrangulamento. Nicole, 28 anos, prostituta, também por estrangulamento. E Rhonda Doom, de 21 anos, prostituta e também morta por estrangulamento. A imagem não tá boa, mas essas foram as 6 vítimas por cujo qual ele foi condenado. Nas costas da terceira vítima, a Charita, de 23 anos, ele gravou uma mensagem com a caneta preta, usando símbolos e com escrita rebuscada. A mensagem era a seguinte: um cara feliz, pingando o I. Todas as vítimas foram estupradas, estranguladas, asfixiadas e sodomizadas após a morte. Em todas as ocasiões, ele ajoelhou-se ao lado do corpo morto, ainda quente, e falou diversas vezes: é tudo culpa sua, pois as culpava pelos problemas de seu casamento. A maioria das suas vítimas eram encontradas nos finais de semana, o que deu a entender à polícia que o serial killer ele trabalhava e cometia seus crimes nos horários de folga. Por incrível que pareça, Conde, ele foi, digamos que pego, porque ele tentou roubar um tênis dentro de uma loja, a vendedora tentou detê-lo, ele a golpeou e deixou a carteira cair. Ele foi preso, né, por esse crime, porém a justiça não teve mandado de busca para o apartamento. Se tivesse, eles iriam saber que ele era o matador de prostituta, né, o estrangulador da trilha Tamiami. Mas isso não aconteceu. Porém, o DNA dele foi colocado, né, e ele foi preso outras vezes e tal. Com o DNA dele, conseguiu bater com os sêmenes deixados nos corpos das vítimas. E aí ele foi pego. E aí, quando ele foi pego, foi que a polícia foi fazer uma vistoria completa na casa. Em 17 de março de 2000, Oriconte foi sentenciado à morte, onde não fez nenhuma declaração e parecia sonolento durante os 45 minutos em que o juiz lia sua sentença. Sendo condenado a 5 penas consecutivas de prisão perpétua, né? O juiz, do caso, né, de modo que menos ganhando a apelação da pena de morte, ele jamais sairia da prisão. Os advogados até apelaram, mas em abril de 2003, as sentenças foram confirmadas pela Suprema Corte da Flórida. Ele aguarda, né, o fim do seu processo no corredor da morte da prisão estadual da Flórida. Porém, atualizando, né, Conde tem 60 anos, a pena de morte dele foi anulada, ele aguarda um novo julgamento por essa sentença, né, por esse crime, porém ele tem 5 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. Então, de qualquer maneira, ele vai passar o resto da vida dele na cadeia. Psiquiatras que atribuem o comportamento do Rory Conde devido aos abusos que ele sofreu durante a infância, pelos tios, pela madrasta e outros, dizem que é algo inato, é dele. Ele é um psicopata, e como diz um psiquiatra forense muito conhecido, ele nasceu assim, vai viver assim e vai morrer assim. Então, esse foi o nosso True Crime de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Se quiserem alguma história específica, é só deixar nos comentários, deixa um emoji, dá uma curtida, compartilha esse vídeo com quem gosta de True Crime, e salva que ajuda bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado, e aguardo vocês no nosso próximo True Crime. Beijo!